Seja bem-vindo à segunda aula da semana Mais Dinheiro, Zero Dívida. Eu sou a Dagiele e nesse evento você está aprendendo o caminho para sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Na aula de hoje, você vai aprender o jeito certo de fazer isso. Você vai aprender como você pode proteger o seu salário dos bancos. E o que é isso, Daj? É proibir que o banco desconte qualquer coisa do seu salário sem a sua autorização. Eu também vou mostrar como que você vai poder descobrir se você tem dinheiro para receber de volta dos bancos. E principalmente, hoje você vai entender que você pode negociar qualquer dívida pelo valor justo. E o que é o valor justo? O valor que você realmente deve. E não com todo esse juro abusivo que está sendo cobrado hoje. Isso é possível mesmo que hoje você não tenha o dinheiro para ir lá e pagar à vista. Ou seja, tem como renegociar de um jeito que cabe no seu bolso, sem que você precise cortar gasto, sem que você precise ir atrás de mais trabalho, de fazer renda extra para isso, sem que você precise cometer uma loucura de vender seu carro, vender sua casa ou ir atrás de ainda mais dinheiro emprestado para sair disso. Toda vez que eu falo que isso é possível, algumas pessoas pensam que é um milagre, que isso é bom demais para ser verdade, ainda mais com o salário que elas ganham hoje. Se isso que eu tô te falando não tivesse acontecido comigo, na minha pele, na minha vida, se todo santo dia eu não visse uma pessoa diferente conseguindo isso, eu também não ia acreditar. Ainda mais hoje, com tanta coisa que falam por aí na internet. E é por isso que, além de falar, eu vou mostrar casos reais para você. Pessoas que ganhavam pouco, que ganhavam bem, que deviam pouco, que deviam muito, com casos muito complicados. E mesmo assim, conseguiram sair do caos financeiro, fizeram o salário delas sobrar. Olha só. Meu primeiro resultado foi com um cartão em nome da minha mãe, que realmente me tirava o sono, dava uma dívida num valor de mais de 13 mil reais. Fechei o acordo em 18 vezes de R$ 368,95, né? E a dívida de 13 mil, quase 14, né, mil reais, caiu para 6.900 e poucos reais. Porque eu falei, meu Deus, quanto que eu devo? Meu Deus, quanto que eu pago de juros? E esse foi o momento mais difícil de todos. Mas ao mesmo tempo que foi o mais difícil, foi o mais libertador. Porque eu entender que eu era um endividado e que as minhas dívidas eram muito altas, me fez realmente pensar em estratégias para sair disso. E um dia você me chamou a atenção porque eu coloquei lá, meu sonho era quitar minhas dívidas. Você falou, isso não tem que ser seu sonho tem que ser viajar, tem que ter alguma coisa, tem que ser alguma coisa para você, não pagar dívida não é sonho. Cara, é uma sensação incrível, você deitar e saber, eu tenho dinheiro investido, eu não tenho as dívidas mais, meu nome tá limpo, não tem ninguém me cobrando, eu consigo pagar as contas do mês e guardar dinheiro, eu consigo fazer as coisas que eu tenho vontade, eu consigo, se um amigo me ligar agora, vamos sentar num barzinho para tomar, eu consigo me permitir isso. Se fosse permanecer parcelado, eram uns 115 mil. Então, assim, era mais de 3 vezes maior do que eu tinha pegado. E consegui fechar por 3 vezes menos o que seria o pagamento à vista, e vamos considerar 6 vezes menos o que eu pagaria parcelado com juros. Estavam te cobrando quanto à vista? 57. E você vai pagar por quanto? 17. Eu tive 2 resultados do Itaú, porque eu tinha 2 cartões com eles. Eu tive um resultado sensacional, que foi um desconto de 81% no cartão. O de 81% foi de 26.243 para 6.380. E o outro que foi de 14 mil para 7.031. Então, realmente, assim, agora eu tô leve, tô me sentindo mais tranquila, porque agora eu consigo viver, consigo respirar de novo, sabendo que tá tudo certinho, tudo em dia, tudo bonitinho, tudo em ordem novamente, graças a Deus. E paguei aquele consignado. A reduzida foi de 18 mil. É muito dinheiro. 18 mil ajuda, Lud? Nossa, é muito dinheiro. Não é eu saber que não existe mais conta para pagar. Não é isso. Existe conta para pagar. Mas é você encostar a sua cabeça tranquila no travesseiro e você falar assim, nossa, hoje ninguém me ligou me cobrando. É libertador. Eu acho que é a melhor palavra para definir.
sabe? Se fosse definir em uma única palavra, seria essa. Liberdade, total. Essa é a segunda aula das 3 aulas que compõem esse evento. E vamos entender o que a gente já construiu até aqui? Na aula 1, você aprendeu como nunca mais cair nas armadilhas que aumentam seus juros, triplicam as suas dívidas e mantém você refém desse sistema. Eu mostrei as consequências que esses erros têm causado na tua vida. Então, se você ainda não viu a aula 1, é muito importante que você veja, porque sem ela, você está sem uma peça desse quebra-cabeça. Eu quero aproveitar aqui para agradecer as milhares de pessoas que já assistiram a aula 1, agradecer a participação das mais de 40 mil pessoas na comunidade exclusiva reservada do evento que fica no Facebook, as centenas de comentários que eu recebi, as fotos das atividades, as perguntas de vocês. Cara, como que é incrível ver tanta gente tirando uma venda dos olhos, caminhando para essa direção que eu estou mostrando aqui, de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Eu quero te dizer que eu e a minha equipe, a gente está fazendo o nosso máximo para responder cada um de vocês. Então, se você ainda não mandou sua pergunta, você não postou sua atividade, vai lá e posta. Quanto mais você participar desse evento, mais rápido você vai poder sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. As pessoas sempre me perguntam assim, uma das coisas que rolou na comunidade foi isso. Dagi, isso que você ensina, funciona para qualquer banco? Funciona para a cooperativa da minha cidade, da minha região? Funciona para o banco meu, que é esse aqui, que é difícil de negociar, Dagiele? E ó, eu não posso ficar falando o nome de banco aqui, tá? Mas elas me perguntam assim, funciona para o amarelinho, aquele do Brasil? Funciona para o vermelhinho? Funciona para aquele que é lá do Rio Grande do Sul? Funciona para aquele que é lá de Brasília, para o do Nordeste? Elas me perguntam também se isso se aplica para o consignado, aquela dívida que desconta direto do salário. Perguntam se vai funcionar para o empréstimo, para o cartão, para o negativo da conta, o limite, para casa, para o carro. Dagi, eu fiz uma dívida no nome do meu parente. Eu tô devendo um parente. Dagi, eu peguei dinheiro com a agiota. Dá para eu resolver? E meu condomínio? E a escola do meu filho? E o imposto? Presta atenção. Hoje eu vou provar para você que é possível você sair do caos financeiro independente das dívidas que você tem. Essas negociações acontecem todo santo dia, como você viu na vida dessas pessoas, que aplicaram exatamente o que você está aprendendo essa semana. Então eu vou te lembrar que essa metodologia ela é sustentada por 3 pilares: clareza, preparação e negociação. Clareza eu te entreguei na aula 1 e hoje eu vou te preparar. Eu estou levando você para um lugar onde não tem caos financeiro e o salário sobra. Sabe quando você vai fazer uma viagem? Pensa comigo. Você vai fazer uma viagem, você não simplesmente pega e fala assim, tô indo. Você se prepara. Você vê se tem gasolina no carro. Você arruma a mala. Você vê o que vai levar. Se você tem filho, você pega a fralda, você pega o leite. Então, hoje aqui, a gente vai se preparar para essa viagem. Para negociar do jeito certo, do valor justo e você reassumir o controle do seu dinheiro, da sua vida. E é por isso que hoje a gente vai arrumar essa mala juntos. E na aula 3, que eu considero a aula mais importante desse evento, eu vou traçar uma rota para você. Na aula 3 eu vou mostrar o pilar negociação e vou entregar um passo a passo para o seu caso e você vai poder baixar essa rota, pegar ela por escrito na tua mão. Então, se passar, só passar assim pela sua cabeça, a ideia de ir no banco antes de ver a aula 3, eu recomendo que você não vá. Porque de nada adianta você ter as ferramentas que eu vou te entregar agora sem ter sua rota na sua mão para entender como aplicar isso para o teu caso, nas tuas dívidas. Vai ser como você ter um avião na mão e não saber pilotar. Então anota aí. Não ir no banco antes de ter a minha rota na mão. Fechado? Fechado então. E como começar? Por onde a gente começa? A gente começa por entender que você não é o único culpado pelo seu endividamento. É isso mesmo. Talvez até aqui você se sentia irresponsável, você pensava, meu Deus, que besteira que eu fiz. E talvez você tenha feito algumas burradas sim. Só que você não fez isso sozinho. O banco tem a parcela de culpa, de responsabilidade nisso. E eu não tirei isso da minha cabeça, não alucinei isso. Adivinha como é que eu sei isso? Primeiro, falei pra você que eu trabalhei 8 anos lá. Segundo,
Olha o que está escrito no artigo 54 da Lei do Superendividamento. É dever de quem oferece qualquer tipo de crédito, avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor, da pessoa que está pegando aquele crédito. E também está escrito lá, no mesmo artigo, que se eles deixarem de fazer essa avaliação, deixarem de cumprir qualquer um dos deveres deles, isso pode acarretar 1. Redução de juros, 2. Redução de encargos, 3. Necessidade de renegociar esse prazo para se adequar ao que a pessoa consegue pagar, ao que você pode pagar. E aqui eu quero te chamar para pensar um pouco junto comigo. Emprestar 10 vezes mais do que você ganha é uma avaliação responsável? Ou ele está oferecendo isso para gerar uma dependência financeira sua com ele? Comprometer mais da metade do salário de uma pessoa com empréstimo é avaliar crédito de forma responsável? Por que eu estou explicando isso para você? Uma vez que você sabe que o banco tem culpa também, a partir de agora você não é o único culpado. Se ele tem responsabilidade nisso, ele também tem o dever de te ajudar a resolver isso. E essa informação não vai ser passada para você aí fora. Ou você acha que os bancos querem que você saiba que ele também tem culpa, se é justamente ele que te empresta crédito 10, às vezes 20 vezes mais do que a sua capacidade de pagar esse crédito. O banco sabe, desde a hora que você abre uma conta, o que você consegue pagar. Ele sabe que está errado, que está contradizendo a lei, a quantidade de crédito que é liberada para você. Mas ele sabe que você não sabe que ele também é responsável. É exatamente isso. Ele sabe que você não sabe que ele também é responsável. Quando você entende isso que eu estou te explicando, o jogo começa a virar, começa a mudar. Mas Dage, você está falando isso porque você não conhece meu banco. Meu banco não negocia, Dade. Meu banco é muito difícil de negociar. Não importa se o banco é grande, se o banco é pequeno. Se é a cooperativa grande ou a cooperativa pequena da sua cidade. Se é a Casas Bahia ou se é o Cartão Magalu. Todos eles têm essa responsabilidade perante a lei. E se eles erraram também, a gente começa por negociar de igual para igual com eles. E aqui, independente da sua religião, já deve ter escutado a história de Davi e Golias, que era o quê? Um menino pequenininho contra um gigante, grandão. Vou desenhar um Davi aqui e um Golias. O banco não vai deixar de ser grande, não. Ele vai continuar sendo banco. Só que como que Davi fez para matar Golias na história lá? Com uma pedra, derrubou o gigante para negociar e lutar de igual para igual. Estratégia é o nome disso aqui. Derrubou o gigante, foi lá e cortou a cabeça do gigante. Calma que você não vai precisar cortar a cabeça do banco, não. Mas a grande questão é o seguinte. Por mais que isso aqui pareça ser uma analogia de uma história infantil, você pode negociar de igual para igual com o banco. E para isso acontecer, não precisa de advogado, não precisa de processo, de nada disso. Se já é lei, se já está na regra, o banco tem que respeitar. Depois de entender isso, a gente vai um pouco mais adiante no segundo ponto da aula de hoje, que é retomar o controle do seu dinheiro. Dentro do método MDZD, eu chamo isso de proteção salarial. Como é que acontece hoje na sua vida? O seu salário cai na conta, às vezes a conta já está até negativa, o banco cobre a conta, ou se não está negativo, o banco desconta o que tem para descontar, desconta o cartão, desconta os empréstimos, desconta as taxas, e o que sobra para você? O que sobra para você? O resto. O resto. E o resto não dá para pagar. Não dá para pagar todas as contas. E o que você tem que fazer? Vamos lá pegar mais empréstimo. Vamos lá pegar dinheiro com parente.
passa tudo no cartão, renova o consignado, antecipa o 13º, você que se vira. Essa que é a situação real hoje. Agora, por que o banco corre o risco, inclusive infringindo a lei que eu acabei de explicar, de emprestar 10 vezes mais do que você dá conta de pagar? Mais do que você ganha. Já se perguntou por que ele faz isso? De uma certa forma, é seguro para o banco hoje. Ele que manda no seu dinheiro. Mas agora você vai entender aqui comigo que isso não precisa ser assim. Que pode e deve ser diferente. É você que tem que estar no controle do seu salário. É você que deve mandar no seu salário. Você que trabalha para ganhar o seu salário. É você que tem que mandar no seu dinheiro. E como é que a gente faz isso? Fica aqui comigo que eu vou te explicar. Tudo que eu explico aqui tem regra. Tem regra e eu explico de onde que vem a regra, igual eu falei agora da lei do superendividamento. A primeira resolução que garante que você retome o controle do seu dinheiro é a 5.058 do Banco Central do Brasil. Essa resolução, de forma bem simples, ela diz o seguinte: o salário é teu. É tu que manda para onde que ele vai. Se ele vai para conta corrente, se ele vai para conta de outro banco e se você autoriza ou não que o banco desconte alguma coisa. Isso aqui é conhecido como portabilidade de salário. Algumas pessoas até já fizeram isso. Aí quando elas fazem isso, elas me falam: eu já fiz portabilidade, mas o banco mexeu. Por que o banco mexeu? Porque não basta só fazer a portabilidade de salário. Tem outro ponto aqui. Existe outra resolução do Banco Central do Brasil. Antes que eu me esqueça, o Banco Central do Brasil é um órgão que normatiza e fiscaliza os bancos. Imagina um fiscal, igual aqueles guardinhas que ficam na rua multando as pessoas. Então, o Banco Central, ele é um fiscalizador. E ele desenvolve essas regras, essas normas. E aí existe uma segunda resolução, que é a 4.790. O que essa resolução diz? Sabe quando você assinava aqueles contratos para abrir tua conta, para pegar um cartão, para pegar um empréstimo, e tem um campo assim, ó, li, aceito e concordo. Quando você contrata qualquer coisa no banco, você autoriza, em geral, o débito na conta, o pagamento via débito em conta. E mesmo que até seja um boleto que você autorizou depositar lá, debitar em conta, mesmo que seja isso, tem lá uma autorização. Você autoriza o banco a descontar. A resolução 4.790 diz que a qualquer momento você pode revogar. O que é revogar? Desfazer, desautorizar qualquer coisa, qualquer desconto que você tenha autorizado para o banco. É o que diz essa resolução aqui. Só que aí, né, o que começou a acontecer? Isso aconteceu lá em 2020, essa resolução aqui. Com essa resolução, ainda tinha alguns bancos que, não, mas eu vou descontar porque é empréstimo tal. Mas eu vou descontar porque é empréstimo tal. Até que o Supremo Tribunal de Justiça foi lá e bateu o martelo e falou: tema repetitivo número 1085. Sim, o banco pode descontar, desde que a pessoa tenha autorizado. E se ela quiser cancelar essa autorização, ela pode. E isso aqui, quando eu falo disso aqui, as pessoas já pensam: não, mas será que vai funcionar para mim? Porque eu sou... Vem aqui comigo. Essa resolução, bem no comecinho dela, diz para quem que é isso aqui. Então, se você é aposentado, aposentado, pensionista, recebe benefício do INSS, tá lá que é para você. Se você é servidor público, então você é servidor público, o que você recebe? Vencimentos e proventos, é o nome do salário do servidor público. Serve para você também. Se você é militar, o que militar recebe? Chama soldo. Serve para você também. E se você trabalha de CLT, é para você também. Desse jeito aqui, que eu expliquei, o banco não vai mais descontar nada do seu salário. Ele vai cair limpo na sua conta. Mas e as minhas dívidas, como é que ficam? Como que não vai descontar mais? Como elas não vão descontar mais na sua conta, o que vai acontecer com elas? Essa resolução aqui vai passar isso para boleto bancário, para você poder começar a negociar pelo valor justo. E a gente já vai falar do valor justo um pouquinho mais para frente.
O que precisa estar claro para você aqui é que isso aqui é retomar o controle do teu dinheiro. E eu preciso deixar claro para você o que não é isso daqui. Não é. Vamos virar aqui. O que não é isso aqui? Não é dar calote. Não é dar calote. Isso aqui não é deixar de pagar. Isso aqui é enviar para o banco uma mensagem que, além dele ter a responsabilidade de negociar com você, agora quem manda no seu salário é você. É dizer para o banco, banco, eu quero pagar, eu vou te pagar, mas eu vou te pagar pelo valor justo. Eu não vou te pagar 10 vezes mais do que eu devo, não. Quando você faz isso aqui, quando você protege seu salário, é como acender uma luz amarela. Vai acender uma luz amarela lá no banco. Uma luz de atenção. E se até aqui estava confortável para o banco, ele estava descontando todo o seu salário e você ficava com o resto, agora não está mais tão confortável assim para ele. Só que, de novo, eu vou reforçar para você. Eu não tô aqui atrás de gente que quer deixar o nome no Serasa. Eu não tô atrás de gente que quer deixar de pagar e ficar esperando. Se você fizer isso aqui, que eu acabei de mostrar, na tentativa de dar calote, ficar esperando o banco te procurar, você vai arrumar uma confusão para você. Vai colocar você e a sua família em risco de receber até um processo do banco por tentativa de agir de má fé. E, cara, e não é esse tipo de pessoa que eu tô procurando aqui, eu vou bater a real para você. Se você quer dar o calote no banco, cara, tem um monte de gente, um monte de vídeo na internet ensinando a dar calote no banco. O que você tá aprendendo aqui comigo é resolver isso com honestidade, sem fazer nada errado. Se pegou 10, é para pagar 10, sem dar prejuízo. Para que depois que tudo isso resolver, você possa ser uma pessoa que é bem vista no sistema financeiro e jamais ser taxado como caloteiro que não pagou o banco. É você ficar com a sua consciência em paz, que você não tá com o seu nome enrolado porque fez alguma coisa errada, porque não pagou o que devia, nem para o banco, nem para ninguém. E o que mais não é proteger o salário? Não é fazer só a portabilidade. E eu tô falando de novo porque tem gente que me fala, eu fiz a portabilidade. Então, como eu falei, não é só a portabilidade, tem outra resolução. E isso aqui não serve para consignado. A gente vai falar do consignado um pouco mais para frente, mas o consignado, ele é descontado lá no seu comprovante de pagamento. Ele já vem, quando o dinheiro bate na tua conta, ele já vem descontado. Então, o consignado não sai da folha de pagamento. Eu tô reforçando isso porque as pessoas tendem a me escrever, como é que eu tiro o consignado da folha? O consignado não sai da folha. Então, retomar o controle do seu dinheiro tem a ver com o seu salário líquido, aquele que é o teu trabalho, onde você trabalha, deposita na conta do banco depois que desconta os consignados, ok? E para que isso fique ainda mais claro para você, deixa eu te mostrar isso com casos reais. Dá uma olhada. E eu vou começar pelo caso do Domingos. Olha só o que ele me mandou lá na comunidade. Ontem foi um dia gratificante. Primeiro salário totalmente protegido depois de 34 anos de serviço público. E tem mais. Meu nome é Pedro, sou policial militar aposentado. Eu estava sem rumo. Eu vivia sozinho, meu sofrimento sozinho, nervoso, andava muito nervoso porque 14 dívidas que eu tinha. Como que um sujeito desse vai dormir tranquilo, né? Então, eu já perdi a noite de sonos, preocupado, como que eu vou fazer. E hoje sou feliz porque, assim, banco hoje não manda mais no que é meu, entendeu? Não é o banco que vai ditar as coisas para mim, entendeu? Então, assim, foi bom demais. Eu tô aliviada, muito, muito aliviada. Porque era um peso sobre os meus ombros todos os dias. Então, hoje, eu tenho o controle do meu dinheiro. E tem mais. Além de reassumir o controle do seu dinheiro, você tem um outro ganho com isso. Hoje, é muito provável que você pague por taxas, tarifas, produtos bancários que você não precisava pagar. Se você olhar hoje, abrir o seu extrato, é provável que você paga por diversas coisas que muitas vezes você nem sabe direito o que é. E aqui eu tô falando de tarifa de pacote mensal. Tô jogando baixo. R$30 por mês, ao longo de um ano, R$360. Tarifa de extrato, para o banco mandar um extrato para o correio, para você ou para o teu e-mail, R$13 por mês, R$156 no ano.
Anuidade de cartão de crédito, tô jogando baixo, R$40 por mês, R$480 no ano. Seguro proteção financeira, debita na conta, debita no cartão também, 5 por mês, 60 por ano. Título de capitalização é um produto que você guarda dinheiro e concorre a prêmios. Nem coloquei o valor aqui, não é todo mundo que tem, mas pode ser que você paga por isso e é um produto que põe dinheiro lá, realmente faz uma reserva, mas dá mais dinheiro para o banco do que para você. E você está pagando ali todo mês. Muitas vezes isso aqui é vendido naquela gratidão que eu falei lá na aula 1. Você, né, te me ajudar aqui a bater a meta, te dei um empréstimo, tanto capitalização quanto alguns seguros. Tarifa de adiantamento a depositante. O que é isso? Quando você extrapola o limite. Digamos que de um dia para o outro seu salário caiu, estourou o limite. Em média, cada vez que isso acontece é uns R$59. Ao longo de um ano, se todo mês você estoura o limite, R$708. E aqui ainda eu posso falar da multa, da mora e dos juros do limite da conta. Nem coloquei essa conta aqui. Se eu somar todas essas tarifas ao longo de um ano, eu tô falando de R$1.764. Isso que eu fiz a conta aqui aproximado. E pode parecer pouco quando você olha 10, 13, 5, 30. Se você nunca fez proteção salarial, no mínimo, por baixo você paga R$50 por mês. Isso significa R$600 no ano. O que você faria com R$600 hoje na tua mão? Mas na grande maioria não é 50 por mês. É 100, é 150, é 300 ou mais. Aqui eu falei 1.764, mas tem gente que chega a pagar R$3.600 por ano. Por ano. Que para alguns isso é mais que um 13º salário dado de mão beijada para o banco. Esse dinheiro agora, com a proteção salarial, vai ficar com você. Vai ficar no seu bolso. Para você e para sua família fazer o que quiser com ele. Então, proteger o salário, além de mandar para o banco um alerta que agora você está no controle do seu dinheiro, você tem também esse segundo ganho. E feito isso, a gente vai dar o próximo passo, que é encontrar o valor justo da sua dívida. E o que é o valor justo? É o valor que você realmente deve e não com todo o juro abusivo que está embutido. O grande problema aqui é que hoje, quando você olha para a dívida, estando ela em dia ou não, você pensa que não dá para pagar. E não dá mesmo. O banco está te cobrando 4, 5, 10 vezes mais do que você pegou emprestado. E é por isso que você às vezes pensa, cara, eu vou vender o carro, eu vou vender a casa, e é capaz que nem que se eu vender os dois, eu consigo pagar. Agora eu vou mostrar como é que você encontra o valor justo de cada dívida. E por que isso é importante? Porque de nada adianta você tentar negociar com o banco se você não sabe o quanto que você realmente deve, o quanto que você pegou, o quanto que você já pagou para ele e o quanto que ainda falta pagar. O valor justo não significa que na hora de negociar não pode ter nenhum acréscimo. Pode sim ter um pouco de juro, pode sim ter uma correção do dinheiro. Afinal de contas, é um empréstimo, é um dinheiro que você pegou do banco. O que não dá é você pagar 2, 3, 5, 10 vezes mais do que você pegou emprestado. Isso não é justo. O Santander foi assim, eles me mandavam uma proposta, eu recusava. 3 vezes mais. De 35 e ia lá para não sei para quanto. Falei, tá bom. Aí eles me mandaram um acordo. 120 vezes de R$306. Que dá R$36 mil. R$1.000 foi de IOF. Você negociou os 35 mil em 120 vezes de R$300 sem juros. 0 juros. O salário tá sobrando? Você tá conseguindo receber, pagar as contas e o dinheiro sobrar? Tá sobrando sim. Eu vou explicar para você agora como é que você encontra o valor justo de cada uma das dívidas que você tem. A gente vai começar olhando o valor justo dos empréstimos. A gente vai passar por todas as dívidas e a gente vai começar pelos empréstimos. É importante você saber que para saber isso aqui, a gente sim vai precisar entender o que aconteceu com essa dívida desde o momento que você assinou, seja através dos contratos, através dos extratos, mas eu vou explicar para você. O que é importante você entender? Quando você contratou qualquer coisa no banco, teve um documento.
E quando você for tentar pegar esse documento, até colocar uma exclamação aqui. Cara, vão tentar dificultar a tua vida. Porque agora você está indo atrás de saber qual que é o valor justo. Como eu falei, eles não vão querer que você saiba isso facinho, não. Então, o que eu quero que você entenda? Não importa se você fez pelo aplicativo, não importa se você fez pelo telefone. Na minha época era pelo telefone, o cliente digitava a senha. Pelo telefone celular dele, ele digitava a senha. Não importa se você fez lá na mesa do gerente, ele não te entregou uma cópia. Existe uma resolução que é a 5004 do Banco Central do Brasil. Lembra? A gente já falou dele. Que o banco tem o dever, a obrigação de entregar o contrato, aquele que você assinou, em até 24 horas depois que você pedir. O correto é ele te entregar na hora, tanto numa agência, tanto pelo saque daquela instituição financeira. Ah, Idade, mas o meu é um banco digital. Ele tem um telefone, tem um saque. Todo banco, toda instituição financeira tem que ter um saque, um número para você ligar. Então, eles são obrigados a entregar isso para você. E se eles falarem assim, não tem contrato, porque foi digital. Se não tem contrato, não tem dívida. Não cai nessa historinha, não. Tem contrato. Toda dívida tem um contrato que você assinou de alguma forma. Gravou isso? Dage, consegui o contrato. Peguei o contrato. O que eu tenho que olhar? Bem simples, tá? Bem simples. Não complica isso. Você vai olhar o seguinte. Quanto foi o valor contratado? Tá escrito lá, valor do contrato, valor contratado. Tem lá o valor, vou dar um exemplo aqui. 30 mil reais. Beleza, Dage, olhei isso. O que mais você vai olhar? Quanto você já pagou desse empréstimo? Então, vamos considerar que você já pagou 10 vezes de R$1.000. Como é que eu calculo isso? Você vai ver lá quantas parcelas tem o empréstimo, quantas que você já pagou. Bobear até no próprio extrato do empréstimo vai aparecer ali quantas você já pagou. Então, se eu peguei 30 e eu já paguei 10 vezes de 1.000, eu já paguei 10 mil. Então, se eu peguei 30 e já paguei 10, o valor 20 mil. A gente parte desse valor, parte daqui. Lembra que eu falei que, não significa que não vai ter nenhuma correção, não significa que não vai ter nenhum juro. Mas quando você olhar esse empréstimo e você ver quantas mais parcelas faltam, você vai ver que é muito mais, como aconteceu comigo. O meu virou 90. Se eu tivesse feito essa conta do valor justo, eu não devia 90, eu devia 30. Agora o ponto é, além disso, é provável que dentro do contrato, quando você olhar, vai ter um lugar lá escrito assim, seguros. E é capaz que no seu contrato tem um seguro. Encontrou isso? Segura essa informação que a gente já vai fazer, vai falar desse, seguro prestamista. A grande questão aqui é você entender que, para calcular o valor justo do empréstimo, para você entender que você pode negociar essa parada pelo valor justo, é isso aqui. Valor contratado, eu já paguei tantas vezes de tanto. O valor que eu contratei menos o valor que eu já paguei, quanto que dá? Esse é o valor justo para começar a negociar os empréstimos. Agora vamos para os cartões de crédito e para o limite da conta. Na aula 1, eu dei um exemplo para você de como que normalmente acontece com os cartões de crédito. Você foi lá e comprou. Você foi na loja, digamos que você gastou R$2.000 em compras nesse cartão. E aí, ou você pagou o mínimo, ou você parcelou a fatura e essa dívida foi, vou dar o mesmo exemplo da aula 1, para R$9.000. Se você fez isso mais de uma vez, digamos que 2 vezes você parcelou uma fatura de 2.000 e foi para 9.000. Nessa altura do campeonato aqui, você usou 4.000 em compras e está devendo R$18.000. Estão te cobrando R$18.000. O que isso quer dizer aqui? Que você gastou 4.000. É provável que você já tenha feito pagamentos no meio desse caminho, então você já pagou uma prestação desse, ou 2 prestações desse, ou pagou 3 desse, 2 daquele. Independente disso,
Simples assim como eu vou te explicar. O valor justo do cartão são as suas compras. O que você comprou. O que acontece com o cartão de crédito, que eu te falei que é a maior dívida, né? O maior juro que tem praticamente no mundo, é que você compra 4 mil, começa a se embolar no cartão, paga cartão com cartão, parcela, paga o mínimo e a dívida vira uma bola de neve. Para calcular o valor justo do cartão, é simples, quando você entende que o valor para negociar o cartão é o quanto você comprou no cartão. Por isso que eu falo tanto que eu não ensino a dar calote. Eu jamais vou falar para você, oferece 2 mil lá. Não, cara, se você comprou 4 mil, é 4 mil. E a forma de encontrar o valor aproximado das suas compras é com as faturas. O que eu ensino para os meus alunos? Busquem pelo menos as últimas 6 faturas, às vezes no próprio aplicativo você encontra, para você entender, peraí, eu comprei na loja tanto, eu comprei na loja tanto, então eu não devo 18, eu devo 4. E é simples desse jeito. Então, nesse exemplo que eu dei, a gente parte de um valor justo de 4 mil reais, o valor de compras naquele cartão. Isso aqui é para cartão de crédito. Independente da situação que esse cartão esteja. Até mesmo se já tem uma fatura que está vencida e não houve pagamento, a lógica é a mesma. Pagar o que você comprou naquele crédito. E não precisa ser à vista, podendo parcelar isso. Depois do cartão a gente tem o limite. Como é que acontece com o limite? Você tem um limite de 3 mil, exemplo, tá? Tá negativo, entra seu salário, cobre o negativo e cobra aproximado 300 de juros. Mês seguinte tá assim. Há quanto tempo tá assim? Qual que é a parada aqui? Para você negociar o limite pelo valor justo, eu parto do princípio que o valor do limite, que foi o valor que você contratou, é o valor da dívida. Então, se eu tenho um negativo de 3 mil e todo mês eu tô pagando só juros, só juros, só juro, eu parto do princípio que eu concordei com essa parada aqui. Só que no momento que eu começo a negociar pelo valor justo, eu vou negociar esse limite para que, se o banco me deu um limite que praticamente é meu salário ou até mais que o meu salário, ele vai sim ter que fatiar isso em provavelmente 60, 48 vezes sem juro. Porque esse limite aqui era muito maior do que você podia pegar. E você pode sim negociar esse limite para sair disso aqui de 300 reais todo mês, uma dívida infinita que não paga, para pagar isso de forma parcelada. O que você precisa entender agora é que no ato de contratar o limite, esse é o valor da dívida. E aí talvez você pode estar me perguntando, Dagi, mas eu já paguei esses 300 reais aqui tantas vezes, de fato, mas esse valor aqui não volta. E é por isso que eu sempre falo que aqui eu jogo preto no branco. Como é que são as coisas? Como é que acontece na prática? Então, valor justo do limite, 3 mil reais, o valor que é o limite, o valor que você assinou. Tem outro ponto. Talvez já tenha estourado esse limite e ele já está 5 mil. Eu tenho que pagar os 5 mil? Tenho que pagar os 3. O valor que está lá do limite contratado. E isso aqui também tem contrato. Quando você contrata um limite de crédito, tem lá o valor do limite. Isso aqui para o limite. Agora a gente vai avançar um pouco mais. A gente vai para as dívidas que são consignadas. O que é isso, Dagi? São dívidas que têm uma garantia maior. Você deu o seu salário como garantia e ela desconta lá na folha. Eu sempre falo dessas dívidas como essas dívidas que ficam amarradas na tua renda. Então, quando você olha teu contra-cheque, tem lá PAN, Daicoval, BMG, tem um monte de cartão consignado. O que é o cartão consignado? Em geral, ele pega 5% do teu salário, né, consignado na folha. Se você tem isso aqui, é muito provável que ou você fez um saque, que a gente chama, que é você pegou 10 mil lá, te venderam como um empréstimo, mas na verdade virou um saque no cartão de crédito, ou você de fato recebeu o cartão e usou o cartão e não conseguiu cobrir a fatura inteira. E aí você paga o mínimo no contra-cheque, no olerite, no comprovante de pagamento. Essa dívida vira uma dívida câncer. Por que ela vira uma dívida câncer? Porque você nunca reduz. Você está sempre pagando o mínimo, sempre pagando o mínimo. Dagi, como é que eu calculo o valor justo disso aqui? Quando você pagou o mínimo, é aquela história. Você aumentou a dívida, pagou muitos juros. Para a gente resolver essa dívida pelo valor justo, a primeira coisa que a gente faz é: qual é o saldo desse cartão?
Qual é o saldo desse cartão? Quando é que fica para quitar? Se eu fosse quitar esse cartão à vista, a gente faz uma simulação. Quanto é que eu faço para pagar esse valor à vista desse cartão consignado? Tá, gente? Tá 8 mil. Vamos dar um exemplo aqui, tá? O valor das compras, o valor que tá lá rolando no rotativo do cartão. E todo mês eu tô pagando 500 reais. 500 reais nisso aqui. No mínimo. E a dívida, 8 mil. Pago 500, a dívida 8 mil. O valor justo do cartão consignado é isso aqui. Como que eu vou pagar isso, Daji? De forma parcelada. Não pagando o mínimo, mas pagando esse valor parcelado. E para não ficar só eu falando que isso é possível, vou mostrar para você o caso da Hilda. Mas antes de mostrar o caso dela, ela conseguiu fazer isso aqui. Quero te lembrar que assim como no empréstimo, pode ser que no cartão consignado tenha o nosso famoso seguro prestamista, que eu já vou falar dele daqui a pouco. O que você precisa entender agora? O cartão consignado, eu olho o valor de quitação dele para fatiar em até 60 vezes sem juros. Você falou assim, olha, consignado é um câncer, né? E de fato, há 5 anos eu vinha pagando e essa dívida nunca sumia. Então agora sim, eu vou quitar essa dívida, né? São 24 parcelas, mas eu vou ver o fim do pagamento dessa dívida, né? Então foi assim, foi um grande sucesso. E agora eu deixei por último o consignado. Tal do consignado. Por que eu deixei ele por último? Eu quero que você pense aqui junto comigo. Olha o que a gente construiu. Então vamos lá. Partindo do princípio que o banco tem o dever de negociar com você. Ele te emprestou muito mais dinheiro do que você dava conta e do que ele devia ter emprestado. Você retoma o controle do seu pagamento. O banco não mexe mais no que é seu, no seu dinheiro. Você para de pagar por um calhamaço de taxa, tarifa e produto bancário que você não precisa pagar. Você entende o valor justo do seu empréstimo, do seu cartão, do seu limite, do seu cartão consignado. Qual que é a primeira coisa que acontece aqui? Você parar de fazer consignado toda hora, renovar consignado para tapar buraco. E essa é a primeira conquista no consignado. E isso tem que ficar muito claro para você. Por que eu tô te falando isso? Porque isso é a primeira coisa. Parar de aumentar a dívida. Quando você vai lá e renova o consignado, você pega um troco e às vezes você pega 2 para pagar 9, porque isso é diluído ao longo de um prazo enorme, 96, 120 até 144 meses. E aí você fica doido, porque você vai negociar. O que o gerente fala para você? Que seu juro já é baixo, que não tem como negociar. E da mesma forma que eu falei nos empréstimos, o consignado tem um contrato, que é a mesma resolução, a 5.004, você vai pegar o contrato. E o que eu tenho que olhar nesse contrato? Do mesmo jeito que a gente conversou lá, você vai olhar o valor contratado. Dade, mas eu já renovei tantas vezes meu consignado que eu já nem sei mais. Esquece a renovação que você fez. Quando você renovou, essa renovação foi colocada no bolo e o último contrato tá lá, valor contratado. Então, o que eu tenho que olhar aqui? Valor contratado. Pode ter outro nome, tá? Pode contratado. Pode ter o nome de valor do contrato. É o valor que vai estar a cifra lá que foi financiado, que foi emprestado para você. Depois disso, eu olho o prazo e depois eu olho a taxa. Então vai estar 96 meses, por exemplo, a uma taxa de 1,10%. E sim, tá? Não vou aqui falar para você não que o consignado, ai meu Deus, a taxa em geral é baixa. Tá? Em geral a taxa varia nisso aqui, 1,5%, 1,40%, 1,80%, principalmente o consignado público. Só que qual que é o pulo do gato aqui? É muito provável que o valor contratado tá lá, bonitinho. Mas o que tem enfiado dentro do seu consignado? O seguro prestamista. Pode existir um seguro lá dentro. E aí no teu contrato vai ter um campo chamado seguros, que vai ter um valor lá. E o que aconteceu com esse consignado? Além de você pegar esse valor contratado, digamos que seja um valor de 30 mil, vou dar um exemplo. Você pagou 5 mil de seguro financiado. Ou seja, 30 foi o valor que você pegou lá no contrato. Aí colocaram mais 5 para você pagar e esses 35 de consignado viraram 70, por exemplo, ao longo de 96 meses. Dade, como é que eu calculo o juro disso aqui? Como é que eu saio desse bolo aqui que é a minha dívida?
Primeira coisa que você tem que entender aqui é que o juro é sim uma das possibilidades de redução. Existem pessoas que hoje poderiam estar pagando uma taxa de 1,10 e estão pagando uma taxa de 1,90. Então, o nome disso aqui, reduzir taxa de juro de consignado, é portabilidade de consignado, que é transferir a dívida para uma outra instituição. Eu vou falar mais sobre isso lá na aula 3. Só que normalmente quando você tem um consignado, é provável que a sua taxa já esteja baixa. E qual que é a armadilha que a turma cai aqui? A armadilha de não ver que você pode pagar isso aqui mais rápido, reduzindo o prazo. Ao reorganizar a tua vida financeira, chances são que sem fazer mais consignado, sem se endividar ainda mais, a sua margem vai abrindo aos pouquinhos. E aí, ao invés de pagar esse empréstimo em 96, toda vez que você ia lá e mexia no seu consignado, você esticava ele. Você vai agora conseguir mexer no seu consignado para pagar ele mais rápido. Baixar ele para 82, baixar ele para 74 e pagar isso aqui muito mais rápido. E, obviamente, quando eu diminuo o prazo, eu diminuo o juro. O juro do valor que eu ia pagar, não a taxa de juro. O que cega muitas pessoas com relação ao consignado é elas olharem só para isso aqui, que deixa consignado caro não é juro, é tempo. Quanto mais longo o consignado, mais juro eu vou pagar. Então, um dos grandes segredos que está aqui por trás do consignado, que enxergando isso, você vai entender que você pode sim ter uma folha livre de consignado e que isso não é um milagre. Se hoje você está lá para pagar 96, 144 meses, imagina se isso vem para 60. Imagina se você para de fazer, para de renovar, para socar dinheiro lá dentro do banco. Cara, você pode, mesmo que seu juro já seja baixo, tirar isso aqui do seu consignado. Automaticamente você consegue sim pagar isso aqui mais rápido. E eu não estou falando de pagar de trás para frente. Eu estou falando de reorganizar o prazo para diminuir o prazo. Como eu falei para você, eu não vou falar para você ir atrás de mais dinheiro para pagar empréstimo de trás para frente. Funciona pagar algumas em parcelas de trás para frente? Funciona, mas você tem dinheiro para fazer isso agora? Então, eu vou trabalhar com o que você tem, com o objetivo de reduzir o prazo. Então, dentro do consignado, aquela conta de quanto eu peguei, quanto que eu já paguei, não vai servir. Aqui você vai olhar para isso. Tem alguma coisa enfiada no meu consignado que está deixando ele mais caro? Em quanto tempo eu fiz? Qual foi o valor contratado? Qual é a taxa de juro? É isso que você vai olhar no seu consignado. Então, quando eu fui negociar, aí é a retirada de juros. E com o valor dos juros, reduziu muito. Mas eles são insistentes, viu, Daji? Eles ficam ali, ó. Eles ficam insistindo para que a gente renegocie, pegue um troco. Nada de troco, nada de troco. Eu quero quitar. Quanto que você vai economizar nessa negociação de redução de consignado? Daji, uns 9 mil. Uns 9 mil. Só de um, né? 9 mil. Mas, Daji, de onde eu vou tirar dinheiro para pagar o banco? Eu já entendi que o banco tem que negociar comigo, que ele tem esse dever de negociar comigo. Eu já entendi que eu posso e devo retomar o controle do meu dinheiro através da proteção salarial. Eu já entendi que eu posso parar de pagar por um monte de coisa que eu não preciso pagar, taxa, tarifa, produto bancário. Eu já entendi que dá para negociar pelo valor justo e que tem como eu achar o valor justo de cada uma das duas dívidas, mas eu não tenho dinheiro ainda para pagar. De onde que vai sair o dinheiro para eu pagar isso? Eu vou te mostrar isso agora. Como eu te falei, quando você tem seguros embutidos na sua dívida, seguro prestamista, esses seguros podem voltar para você em forma de dinheiro. Eu falei no começo da aula que eu ia mostrar como você ia descobrir se você tinha dinheiro para receber de volta do banco. Quando esse seguro foi colocado no teu empréstimo, é pouco provável que alguém perguntou assim: você quer isso, Dona Maria? Em geral, isso é feito através de uma prática chamada venda casada. Eu só te empresto se fizer o seguro, ou tem que fazer o seguro se quiser o empréstimo com essa taxa. Então, se olhando teus contratos, tanto de empréstimo consignado ou do cartão consignado, você encontrar um seguro, você pode pedir o cancelamento e devolução desse valor. Existe resolução para isso do Conselho Nacional de Seguros, tá? Regulado pela SUSEP, que é a entidade que regula essa parada, e que ao
comprovar que você contratou, vai estar lá no contrato que você contratou, mas que você não foi perguntado se você queria, que aquilo foi enfiado, embutido no teu empréstimo, existe a possibilidade deles devolverem esse dinheiro para você. Como é que isso acontece? Para pedir isso, você vai pedir direto para a instituição, fazendo lá uma solicitação para a instituição, e o que pode acontecer é que você contratou o seguro do dia 0 lá que você pegou o empréstimo ou renovou o consignado para 96 meses. A possibilidade 1 é eles devolverem tudo, todo o valor para você. Então, se tinha 7 mil de seguro embutido, normalmente, gente, o mínimo de seguro que encontra num financiamento, num contrato, e inclusive isso aqui pode estar no contrato do carro também, é R$700, R$900. Só que isso aqui pode chegar a 20 mil reais. Muito dinheiro. Muito dinheiro que ainda por cima foi financiado, como eu falei. Então, a possibilidade 1 é a devolução integral. Só que existe a possibilidade 2 da devolução parcial. Se o seu contrato tiver na parcela 12, por exemplo, esse aqui não vai ser devolvido, mas esse aqui vai. No exemplo de 7, por exemplo, ao invés de devolver 7, devolver 5. Só que para não ficar só eu falando que isso é possível, eu vou mostrar para você pessoas que participaram desse evento aqui e tiveram muito dinheiro de volta. Dá uma olhada. Foi uma surpresa para mim, porque eu realmente não sabia que tinha tanto seguro prestamista. Eram 7 consignados na minha conta. Então, o que eu pensei? Se eu tenho 7 consignados, eu vou ter 7 seguros prestamistas para receber. Né? Entrei no site da Caixa Seguradora, encontrei lá, nesse site, 16 seguros. Falei, gente, mas de onde que esse treco está saindo e tudo mais? E fui, né, nos passos certinhos. Quando eu fiz o registro e fiz o pedido, uma semana depois eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha, eram, se eu não me engano, 22. Ou seja, tinha seguro ali que não estava nem mostrando no site da Caixa Seguradora, né, que eu não estava sabendo. No final de 10 dias, o depósito entrou na minha conta, R$ 8.315. É muito confortável eu pensar que o consignado é uma saída, né, de um caos financeiro, quando na verdade ele é a porta de entrada. Eu descobri que eu tinha um seguro prestamista de quase 10 mil reais. Com 5 dias depois, quando eu entrei na minha conta, eu tinha recebido o valor total do seguro prestamista na minha conta, né? E foi um valor de 9 mil e pouco na época, 9 mil, quase 10 mil reais. Aí eu lembro que no dia eu fiquei desesperada, mandei um monte de direct para você, falando o que tinha acontecido, que eu tinha recebido esse dinheiro de volta e assim, fez uma diferença gigantesca na minha vida, porque 10 mil reais faz muita diferença na vida de quem está atolado de dívida. E aí, assim, foi o pontapé inicial para desafogar e eu falar assim, não, essa menina aqui tá falando alguma coisa que funciona. E, cara, eu lembro como se fosse hoje, o dia que a Caterine me mandou o print do dinheiro na conta. E para Caterine, esse dinheiro significou parar de pedir dinheiro emprestado para a sogra para fazer mercado, porque ela estava no desespero. Foi esse dinheiro que a Caterine usou para começar a pagar as dívidas dela por um valor justo. Então eu preciso te fazer um alerta agora. Se você pegar esse dinheiro antes de fazer tudo o que eu falei aqui antes, a chance são que esse dinheiro vai acabar voltando para eles. Então eu recomendo que você encontre isso no seu contrato, mas só peça a devolução desse seguro quando seu salário estiver protegido. Quando as outras coisas que eu falei aqui tiverem sido feitas, para que você não corra o risco de novo entregar esse dinheiro para eles. Esse dinheiro é seu. É um dinheiro que vai voltar para você como uma reparação por esse erro aqui, por essa ilegalidade, sim, porque venda casada é ilegal, que foi feito com você. Então cuida disso, para esse dinheiro não virar pó e ele ficar no teu bolso, no bolso da tua família, assim como foi com a Caterine. E tem um segundo ponto. Talvez você não encontre esse seguro. Aí você vai falar assim, ai meu Deus, eu não tenho seguro. Se você não encontrar esse seguro, agradece.
porque você não foi vítima disso aqui. Então, se você não encontrar esse seguro, ai meu Deus, então não dá. Claro que dá para negociar, eu vou te mostrar como. Então, se você não encontrar, não é razão para você ficar triste, é razão para você ficar feliz. E para quem encontrar, agora já entendeu que tem como ter o dinheiro de volta. De onde eu vou tirar dinheiro para pagar o banco? É isso que eu vou mostrar para você agora. Para você conseguir encontrar o dinheiro para pagar o banco, a gente vai fazer esse exercício aqui, chamado reset financeiro. É daqui que tem que sair o dinheiro para negociar com o banco, eu vou te explicar. Desde o começo aqui eu tô falando que você não precisa trabalhar mais, fazendo renda extra, que você não precisa cortar gasto, que você não precisa deixar de pedir uma pizza no final de semana. E o que essa técnica aqui significa na prática? Primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui qual que é o seu salário líquido. Eu falei para você que para mostrar isso para você, eu trabalho com o seu salário líquido depois dos consignados. Quando você pega um contra-cheque, deixa eu pegar uma folha para te mostrar. Como que é um contra-cheque? Um comprovante de pagamento. Ele é um quadradinho assim, tem seu nome aqui, aí ele é dividido no meio normalmente, e no finalzinho aqui tem o salário líquido. Às vezes até ele é dividido em 2 pagamentos, mas tem o salário líquido. Você vai colocar esse valor aqui, no seu salário líquido. Então, salário líquido. Para você não ficar pensando, ai meu Deus, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, simplifica. Lembra que eu falei que não precisa ser bom de número para fazer isso aqui? Colocou o salário líquido. Você vai esquecer por 15 minutos que você tem um monte de cartão, que você tem um monte de coisa, porque você já entendeu aqui que existe o valor justo. O que você vai colocar aqui embaixo? O que é esse M? Esse M é tudo que você tem de custo, de conta para morar. Eu pago aluguel, eu pago luz, eu pago água, eu pago condomínio, eu pago a parcela do meu financiamento, tudo que está envolvido para você ter um teto. Colocar essas contas aqui. Depois, transporte. Você precisa se locomover. Você precisa ir para o trabalho, você precisa levar seu filho na escola, você precisa fazer as suas coisas. Às vezes é carro, combustível, seguro do carro, às vezes é Uber, às vezes é passagem de ônibus. É você que sabe isso aqui. Você vai colocar o seu custo com transporte. Colocar o valor mesmo, tá? Para me transportar eu uso tanto. Como se for parcela do carro, combustível, seguro do carro, se está pagando o IPVA do carro, por exemplo, tudo aqui custo de transporte. Depois, Daj, alimentação. É provável que você tenha um ticket já, que é um cartãozinho que você recebe, algumas pessoas têm. Se você não tem, tudo certo também. Se você tem, não considera ele aqui não. Usa o que é fora do ticket, que às vezes precisa complementar com o ticket. A alimentação é o valor que você precisa para comer bem, sem cortar mercado, sem fazer o que eu fiz, de ir lá e não comprar carne. É você falar assim, cara, quanto que eu preciso para ter uma alimentação decente? Para não precisar trocar carne por frango, manteiga por margarina, não comprar fruta e verdura. Quanto que você precisaria para se alimentar? Você vai projetar isso. Talvez seja até desafiador para você fazer isso, mas coloca assim, quanto que eu gasto na compra do mês, quanto é que fica lá no sacolão, né, na verduraria, cada cidade tem um nome. E o que é importante? Por que eu não chutei um valor aqui? O Brasil é muito grande, gente. Existe uma diferença muito grande do custo da comida em São Paulo, do custo da comida no interior de Minas Gerais. Então, eu quero que você faça na sua realidade, no seu lugar, no seu caso. Depois disso, você pode ter custo de educação. Então, pode ser que você faça faculdade, tenha filho que estuda em escola particular, você tem um custo com educação. Você vai colocar aqui teu custo com educação na frente. Depois, lazer. Aí é a hora que eu sempre me emociono, né? É uma pessoa que trabalha tanto, não poder pedir uma pizza no final de semana, não poder separar, que seja, gente, e isso aqui nunca é um valor absurdo. A Hilda falou pra mim que era um cachorro quente no final de semana. Isso aqui, nem que seja uma pizza, nem que seja uma coisa no final de semana, separa uma coisa pra você poder levar seu filho pra você tomar um sorvete. E eu não tô falando de luxo não, gente. Tô falando de uma verba para você ter um lazer. Você trabalha tanto. Como eu falei, não tô falando de luxo, mas separa nem que seja uma pizza, nem que seja um cachorro quente no final de semana. Coloca no teu reset. E aqui eu coloquei outros.
Por que eu coloquei outros? Porque aqui pode ser plano de saúde, pode ser uma terapia, pode ser um remédio, pode ser até uma conta que você tem com um parente. Às vezes você pegou emprestado um dinheiro de um parente e tá pagando R$200 por mês. Tem que pagar. Tem que pagar. Não tem que pagar, eu aqui ensino a pagar. Então, nesse outros, vai entrar o que é relacionado com a tua vida. Então, só você sabe o que tem aqui. Só anota uma coisa, aqui não vai entrar a fatura do cartão de crédito. Aqui não vai entrar, porque essa aqui a gente já conversou que a gente vai negociar, vai parcelar. Então, aqui não entra dívida. Aqui é a sua nova vida, que é uma vida onde é possível viver, sem precisar cortar gás, sem precisar trabalhar mais por isso, e para ter isso. Aqui eu vou trabalhar com o que você ganha hoje, porque foi com essa composição de vida aqui que você chegou até aqui e fez as dívidas. O banco te emprestou dinheiro com base nessa renda. Então, quando você colocar esses gastos aqui de forma bem simples, não complica, é bem simples mesmo. Colocou os seus gastos, você vai somar. Então, você tem o salário líquido aqui e aqui você vai ter uma cifra. Então, você vai somar aqui quanto que deu. Então, aqui eu vou ter o seu salário, aqui eu vou ter uma cifra. O que vai acontecer? Esse valor aqui, que é o valor da sua renda, menos os seus gastos de sobrevivência, que a gente chama, os gastos essenciais. Então, aqui, menos os seus gastos, vai dar uma sobra. E talvez eu vou trabalhar com a possibilidade de sobrar R$200. Vou trabalhar com essa possibilidade. Por que eu vou trabalhar com essa possibilidade? Porque se sobrar R$200, esse vai ser o valor de parcela que você vai negociar as suas dívidas e vai pagar as suas dívidas. Nem que para isso tenha que parcelar em 60 vezes. Mas é daqui, é desse dinheiro aqui que parte as negociações. Parece pouco, né? Mas deixa eu te mostrar o caso da Soraya, para você ver como que ela conseguiu fazer com que isso que eu te mostrei fosse realidade na vida dela, mesmo conseguindo começar a negociar assumindo uma parcela de menos de R$100. Olá, povo guerreiro e profidade! Mais uma conquista depois de 85 dias estudando e aplicando o método do meu 7º acordo formalizado. Santander, primeiro ciclo, minha proposta de 60 parcelas de R$100 foi aceita, na verdade, por 48 parcelas de R$60,46. Mas não teve só ela não, teve mais gente que conseguiu negociar usando isso aqui. Olha só. Que eu não acreditei, eu jurei que essa ia ser uma das que eu ia levar por um bom tempo ali, né? Que foi o da Porto Seguro, que eu tô com uma dívida lá de 12 mil e a minha proposta, assim, mês passado foi em 67 vezes. A resposta da Porto Seguro foi, o máximo que a gente faz é em 60. Aí esse mês eu fiz a proposta e aí quando eu vi, aceitamos a proposta, eu falei, quê? O meu olho foi bem assim, não me quê? Não, né? É mentira, é mentira. E aí autorizaram para a data que eu podia pagar, no valor que eu podia pagar e tantas vezes que eu podia pagar. Eu dormi melhor, dormi como anjo, eu queria soltar foguinho de artifício, contar para todo mundo, falar, tá vendo? Dá certo. E foi em 3 meses, mais de 3 meses. E eu mostro esses casos para você porque eu acredito que você pode escrever uma nova história na sua vida. Virar a página e começar a fazer do jeito certo. Eu sempre digo, e eu digo isso todo dia, que sair do caos financeiro é para qualquer pessoa que decide fazer as coisas do jeito certo. Cara, você já passou 2, 3, 5, 10 anos acreditando em gerente de banco, acreditando nesse sistema. E com tudo isso que eu mostrei, agora esse jogo já começou a virar. Olha o quanto de coisa que você já aprendeu até aqui. Cara, na aula 1, você entendeu todos os erros que o sistema financeiro induziu você a cometer. Você tirou uma venda dos olhos, daqui em diante ninguém mais vai enganar você. Na aula de hoje você viu com os seus olhos que com preparo, com estratégia, com técnica, dá para negociar, dá para sair do caos financeiro, dá para fazer o salário sobrar sem fazer nada de errado, de forma honesta. Essa parada funciona. E eu expliquei como que funciona. E seu próximo passo é a rota, que eu vou te entregar daqui a pouco.
é saber como você vai sair de onde você está agora, no seu caso, vai sair do caos financeiro e fazer o seu salário sobrar. Eu tô te mostrando vários casos de pessoas que conseguiram isso. E eu sei que alguns de vocês já sabem que além de todo o conteúdo gratuito que eu entrego todos os dias, além desse evento que é gratuito, muitas pessoas me perguntam todo dia, Dade, como é que eu faço para fazer uma consultoria com você? Como é que eu faço para ter um acompanhamento com você? E sim, eu tenho um curso completo. Dentro do método MDZD, eu entrego absolutamente cada palavra que meu aluno tem que usar em cada dia de negociação. Cada resposta que tem que dar para cada negociação, milimetricamente adaptado para o caso dele. Porque cada caso é um caso, cada CPF é um CPF. E no método MDZD, uma pessoa ela passa do total caos financeiro a uma pessoa fora desse caos e com o salário sobrando 10 vezes mais rápido, tendo suporte, tendo acompanhamento ao longo desse caminho. Eu entrego isso tão mastigado para cada caso que não importa o nível de escolaridade. Se você entende de número ou não. Inclusive, eu vou te falar que se você entende alguma coisa de finança, eu vou até pedir para você esquecer isso durante um tempo. Porque você não precisa entender de número, entender de planilha para fazer isso aqui. Eu já ensinei esse método para muita gente. Mas em especial, eu ensinei esse método para uma pessoa que é a Adriana, minha aluna. A Adriana era auxiliar de serviços gerais. E, gente, nada de errado com o trabalho dela. Mas para você entender um pouco, o trabalho diário da Adriana era limpar os banheiros de uma faculdade. Ela e uma colega passavam ali a manhã toda limpando esses banheiros todos os dias. Uma pessoa tão simples, tão humilde, ao ponto de não saber falar direito, de não saber escrever direito, não saber mexer no computador. Ela fazia tudo num caderninho, um papel e uma caneta. Ganhando um salário mínimo, a Adri devia 30 vezes mais do que ela ganhava para o banco. Ela não tinha mais salário. Passava o dia limpando o banheiro, à tarde ela ia fazer faxina para viver de renda extra, porque o banco pegava praticamente todo o salário dela, antes dela começar a fazer do jeito certo. Ela pediu ajuda para a mãe dela para entrar no método. E ela conseguiu. Ela negociou e pagou todas as dívidas dela, pelo valor justo. Ela saiu do caos financeiro, fez o salário dela sobrar. Hoje ela tem paz, tá sem dívida, o nome dela tá limpo. Depois da Adriana, se eu tinha um cadinho assim, 1% de dúvida que qualquer pessoa conseguia, eu tive uma certeza que essa parada funciona para qualquer pessoa que decida fazer e, principalmente, decida fazer até dar certo. Se você quiser conhecer a história da Adriana, eu vou deixar lá na comunidade do evento a entrevista dela. Eu acredito mesmo que qualquer pessoa consegue sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu não paro de falar disso um dia da minha vida sequer. Eu acho muito difícil que depois de hoje, depois de tudo que você viu, você ainda duvida que dá para sair do caos financeiro, que dá para fazer o seu salário sobrar. Depois de todos esses vídeos, depois de tudo que eu mostrei. Só que pode ser que vai ser a pessoa da frente do espelho que vai olhar para você e falar: será que eu consigo? E se esse medo de não conseguir parar você agora, eu te pergunto, e se você errar nessa uma decisão? Se você decidir escutar esse medo? Se a Adriana, auxiliar de serviços gerais, ganhando um salário mínimo, sem saber escrever, falar direito, fez, por que você não consegue? A única coisa que eu vou te pedir agora é você fazer um acordo comigo. Depois de ver que isso é possível, depois de ver que você também consegue, a última coisa que pode acontecer é você dizer o seguinte: muito legal, mas agora não. Depois eu faço. Na nossa próxima aula, além da sua rota para sair do caos financeiro, eu vou falar tudo do método MDZD para você. Vou falar tudo mesmo, tintim por tintim. Qual que é o preço para você ter acesso ao método completo, ao acompanhamento para aplicar tudo isso, qual que é a garantia que eu entrego que você vai ter resultado. Eu vou mostrar tudo. E se você enxergar
essa oportunidade de sair do caos financeiro e fazer seu salário sobrar 10 vezes mais rápido, eu só quero que você pegue essa oportunidade. Eu não quero que você seja aquela pessoa que vai deixar para depois. Não existe depois. Depois é nunca. Ou pior, pode ser como foi para Valdirene. Depois pode ser tarde demais. Mas se você gostar do que você vai ver na próxima aula, tem 3 coisas que uma pessoa precisa para sair dessa escravidão do caos financeiro. E a primeira delas você já fez, que é enxergar que isso é possível. Você podia estar fazendo qualquer coisa da sua vida, mas você está aqui, vendo essa aula, entendendo que você também pode. Fazendo, vendo. E a segunda coisa é ter coragem para escrever uma história nova, para mudar a rota da sua vida, mudar a história da sua família. E coragem não é não sentir medo, não. Coragem é ir com medo mesmo. É ir à luta. E a terceira coisa é competência. É saber fazer. E essa, joga aqui nas minhas costas. Deixa comigo. Eu te mostrei que esse método funciona. São muitas pessoas de diferentes idades, diferente tipo de dívida. Então, ó, tá tudo bem de verdade se você falar assim, Dagi, não tô afim, não quero sair do caos financeiro, não tô afim. Tá tudo bem você me falar não, mas não deixa pra depois. Eu tô aqui procurando a tua história, falar o teu nome aqui, de entrevistar você e no meio da entrevista eu falar, e aí, você saiu do caos financeiro e seu salário tá sobrando? E você me responder, eu consegui, Dagi. Eu fiz. E isso tem um valor muito grande. Então, o que eu recomendo para você é que agora você revê essa aula. Reassiste. Para que você aprenda mesmo o que você viu aqui. Entenda cada passo. Pega a atividade que eu vou deixar aqui embaixo para começar a colocar no papel o seu caso e praticar o que a gente falou aqui. E depois, vai lá na comunidade. Me conta o que você aprendeu nessa aula, posta sua atividade feita, me manda sua dúvida. Eu e meu time, a gente está lá te esperando. Eu te vejo lá na comunidade e eu te vejo na nossa próxima aula. Até lá! Então, meu nome é Adriana, eu sou de Matinhos, litoral do Paraná. Trabalhava como auxiliar de serviços gerais numa faculdade aqui da minha cidade. Conta pra gente, você se livrou das dívidas e fez o dinheiro sobrar todos os meses utilizando as técnicas do método Mais Dinheiro Zero Dívida? Sim, Dagi, eu que agradeço em estar aqui, participando e contando a minha história. O meu salário dava uns 1.200 no máximo. 1.200 por mês. E não dava e nem sobrava, era só no vermelho, devendo e muito triste, sabe? Porque eu não conseguia sair daquilo. E só pegando empréstimo para cobrir uma coisa e não dava. E só fui me embolando cada dia mais. Não dava não e nem sobrava. Ganhava pouco. E daí, conforme foi sobrando, aplicando o método, o meu score subiu. E eu fiquei muito, muito feliz de saber que o meu nome não tá mais sujo, que eu tô livre das dívidas. Para mim, tô considerada sem dívida e com o nome limpo. Isso é muito, muito gratificante. Muito mesmo. Estou muito feliz e muito grata por tudo.